Olá, comunidade Moriá, sigamos a leitura de Mantendo a Fé Evangélica hoje de Martyn Lloyd-Jones no nosso módulo de leituras e resenhas. Sigamos ao texto. Também nos admoesta o Novo Testamento a não nos apressarmos a avaliar as pessoas pelas aparências, mesmo dentro da igreja. Poder-se-ia esperar que os falsos profetas viessem vestidos como ovelhas, Mateus 7,15. Viriam parecendo verdadeiros membros do rebanho de Deus, seriam homens afáveis, ótimos, mas, não obstante, seriam falsos profetas e lobos. Não devemos aceitar tudo o que digam, mesmo os que se declaram cristãos. A igreja é exortada a buscar o verdadeiro fruto do Espírito. Em particular, aqueles que se apresentam como porta-vozes de Deus devem ser absolutamente claros sobre a verdadeira natureza da pessoa de Cristo, sobre o fato de sua ressurreição, sobre o caráter substitutivo da sua morte, sobre o meio de salvação e sobre como se deve viver a vida cristã. Todo aquele que for evasivo ou enganoso nessas questões devem ser evitados. O cristão verdadeiro não deve ser enganado por eles. Não faltam hoje homens que ocupam posições de mestres e pregadores e que nos aconselham a andar pelo caminho largo. Todavia, o nosso Senhor e os seus apóstolos afirmavam constantemente que isso é o oposto da vontade de Deus para nós. Não devemos importar-nos se nos chamarem estreitos. Não devemos temer a acusação de que vocês pensam que só vocês estão certos. Sim, deveras pensamos que estamos certos, porém não estamos sós. A grande corrente de testemunho evangélico percorre os séculos da história da igreja. As portas do inferno não prevaleceram e não prevalecerão finalmente contra ela. Cremos como criam os nossos antepassados evangélicos e temos que estar preparados para as acusações de intolerância e fanatismo que eles também sofreram. Paulo não tem nenhuma dúvida sobre esse assunto. Diz ele: ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Gálatas 1,8. Essa acusação de intolerância é um cumprimento, pois, seguramente, se a nossa posição é aquela na qual Deus ordenou que seus eleitos permaneçam, temos que ser necessariamente intolerantes para com todos os que divergem de nós nisso. Cremos nisso e a isso nos apegamos. Temos que estar prontos a sacrificar tudo por essa causa. Devemos, como Martinho Lutero, quando se levantou sozinho contra a autoridade da Igreja Católica Romana, que se arrogara poder ditatorial por tão longos séculos. Devemos ser como os puritanos que se dispuseram a renunciar aos seus emolumentos em vez de fazerem concessões em seus princípios. Devemos ser humildemente agressivos na propagação da fé verdadeira e pacientemente rijos na defesa do genuíno evangelho, se for necessário, até o último grau de sacrifício. Em segundo lugar, estaríamos desonrando a Deus se agíssemos de outra maneira. Crer que Deus deu seu Filho por nós e que, por meio dele, se revelou claramente sua boa vontade e a sua graça para conosco, impede-nos tratar superficialmente dessas questões. Seria inimaginável que nós crescêssemos no Evangelho e não batalhássemos por ele contra os seus inimigos e detratores. Se ele é verdadeiro, será desonesto e será desonrar a Deus se não nos posicionarmos claramente a favor da verdade. Em terceiro lugar, creio que esta posição de fidelidade à palavra de Deus é a única que Deus honrará e abençoará plenamente. Se a igreja decair da sua reverência e obediência às instruções dadas claramente, como poderá esperar o Espírito Santo a abençoe?
De fato, repetidas vezes os nossos críticos reconhecem esta verdade, dizem eles. Depois de apresentar os seus argumentos e escusas habituais, contudo, contudo, uma coisa temos que conceder-lhe. Vocês parecem ter muito mais êxito na evangelização e em introduzir gente nova no reino de Cristo, fecha aspas. Mas, por certo, é somente isso que devemos esperar se o Espírito Santo age por meio da verdade da palavra de Deus. A Bíblia toda insiste que Deus honra e usa a sua palavra como meio de comunicação de sua graça aos homens. Basta ler a história de qualquer genuíno avivamento na história da igreja para ver que o Espírito Santo honra e usa normalmente a palavra e nada mais. Em quarto lugar, os que não concordam conosco e querem que nos juntemos a eles num eclesianismo grande, amplo e compreensivo, argumentam que até a união externa faz a força. A igreja desunida, dizem eles, é um escândalo perante as nações que a observam. Mas se a humanidade fosse confrontada por uma grande igreja que unisse todos os que usam o nome de Cristo, então as forças cristãs recuperariam seu moral em face das hordas anticristãs que as ameaçam, e o impacto sobre o mundo não cristão seria colossal. No entanto, essa linha de pensamento é completamente antibíblica. A história de Gideão, pelo menos, ensina-nos isso. Ele foi instruído a não se impressionar com os números. O que Deus requeria era qualidade e pureza. Assim foi que Gideão teve que reduzir deliberadamente o seu exército e levar consigo para o combate somente aqueles que mostravam sinais adequados das qualidades de seu comando. A espécie de raciocínio constantemente evidenciado pela Bíblia é a doutrina do remanescente, que persistia em procurar lealmente fazer a vontade de Deus quando todos os outros tinham desistido. Na verdade, Deus com frequência usa apenas um homem. É-nos dito que Jonatas levou para a missão apenas um homem, o moço que lhe levava as armas, dizendo-lhe então: para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. 1 Samuel 14:6. Como Lloyd Garrison disse uma vez, um com Deus é a maioria. A Bíblia está interessada na qualidade com aquilo que é santificado e idôneo para o uso do Senhor, 2 Timóteo 2:21. Concentrar-se na expansão externa com negligência quanto às exigências bíblicas de pureza doutrinária e ética é arriscar-se à deslealdade, à desunião e à confusão internas. Essa política traz julgamento que começa pela casa de Deus, 1 Pedro 4,17. As exigências principais de nosso Pai Celestial são de fé nele e obediência. Para estas coisas não há substitutos. Também é necessário que examinemos alguns dos outros argumentos apresentados por aqueles que zelosamente gostariam de persuadir-nos a nos considerar a política de uma abrangência e de um compromisso mais amplo para a obtenção das duvidosas vantagens de uma aparência externa de unidade. Uma das passagens bíblicas mais citadas é João capítulo 17, na qual o nosso Senhor, naquilo que geralmente se denomina oração sacerdotal do Senhor, ora especialmente pela unidade do seu povo. Com base nisso, dizem-nos que o maior bem pelo qual todos devemos lutar é a comunhão. Todos nós devemos, dizem eles, começar a praticar este princípio de comunhão e devemos subordinar a esse princípio todas as coisas. Se ignorarmos as nossas diferenças com o fim de concretizar esta comunhão, todas as outras coisas cuidarão de si mesmas. Mas esse modo de pensar é totalmente antibíblico. Em Atos 2,42, por exemplo, a mais primitiva atividade das igrejas é descrita da seguinte maneira: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. A doutrina dos apóstolos vem antes da comunhão, e preciso haver real acordo concernente às doutrinas
pelas quais um grupo de pessoas se mantém unido e para cuja extensão ele está trabalhando. Se houver incerteza nessas questões, não poderá haver comunhão real. É a clareza com que vemos aquilo pelo que lutamos que dá unidade e confiança. De qualquer forma, é importante notar com precisão aquilo pelo que o nosso Senhor orou de fato. Ele pede para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. João 17, 21. As pessoas da Trindade subsistem numa unidade mística, portanto, é por unidade espiritual que o nosso Senhor está orando. Qualquer outra coisa que se use das Escrituras para dar suporte a um argumento pela união externa de denominações de igrejas, este versículo particular não se presta para o serviço. O ponto focal aí é que, como nosso Senhor está em seu Pai, também está em nós, e portanto nós que temos união com a Deidade, temos união com todos os demais que estão na mesma relação. É a união mística dos teólogos que é mais relevante nesse ponto. Outro argumento apresentado às vezes é o que se julga estar baseado no ensino da parábola do trigo e do joio, posto que a parábola propõe a destruição do joio até o tempo da colheita. Deixai crescer ambos junto até a ceifa, Mateus 13:30. Sugere-se que os passos que se tomam para obter a pureza da igreja não devem ser tomados agora. Essas pessoas nos dizem: vocês se colocam como melhores do que os outros e insistem no rigor, nos princípios doutrinários e éticos que divide a igreja, e assim estão violando o ensino da parábola. A conclusão lógica desse argumento particular, argumento patentemente antibíblico, é que não se deve exercer nenhuma disciplina na igreja. Se esse raciocínio for aplicado à história da igreja, virtualmente condenará aqueles períodos em que a igreja se recuperou da extrema infidelidade e até perversões da sua vida e da sua doutrina. Devemos perguntar aos nossos amigos se acreditam que, depois de todos os esforços para reformar a igreja medieval daquilo em que decaíra, a reforma protestante foi um erro? Essa interpretação da parábola também seria uma condenação dos puritanos. Os nossos amigos que desejam usar esse argumento terão que contentar-se em seguir completa e coerentemente a lógica do seu argumento. Certamente alguns, talvez mais sinceros que os demais, vão nisso até o ponto de se disporem a renunciar à sua primogenitura, rendendo-se à Igreja Católica Romana não reformada. Contudo, o Novo Testamento é mais claro sobre o dever de negar-nos a tolerar heresias. Se alguém vem ter conosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. 2 João 10:11. Quão ocioso será elogiar os reformadores e dar ênfase aos seus ensinamentos quanto às marcas da igreja, se esquecermos que, além da pregação da palavra e da administração das ordenâncias, eles davam ênfase também à vital importância do exercício da disciplina. E que objetivos tinham eles em vista quando redigiram as suas confissões e os seus catecismos, senão o exercício da disciplina? Paramos aqui no segundo vídeo, Mantendo a Fé Evangélica Hoje, de Martyn Lloyd-Jones, e sigamos na outra semana a última parte do livro Carlos Borges, Comunidade Moriá, onde a fé encontra propósito.